Olá, telenautas, sejam todos bem-vindos à nossa TV Pirajussara. Hoje nós vamos bater um bate-papo legal aqui com o nosso amigo, que é boleiro, corintiano, pagodeiro, o jovem talento da política de Taboão da Serra, vereador Dr. Eduardo Nóbrega. Ô Du, dê uma saudação para os nossos telenautas. Em primeiro lugar, aqui parabenizar a TV Pirajussara por essa série de entrevistas que tem feito com grandes colegas aqui da cidade de Taboão. Quero saudar todos os amigos que vão acompanhar essa entrevista. Uma entrevista diferente, né, Marião? Com certeza. Uma coisa mais leve. A gente está sempre falando de política, agitado, com assuntos importantíssimos, mas hoje muito feliz em participar dessa entrevista com você. Du, para iniciar, vamos dizer o seguinte. Você é natural de Minas, chegou em Taboão com quantos anos de idade? Marião, na verdade, meus pais se casaram muito cedo. Meu pai e minha mãe tinham 18 anos quando eu nasci. Então, eles moravam na Zona Leste, na Vila Formosa, Vila Nova York, o pessoal conhece. E minha mãe foi até Minas Gerais, eu devia estar com 8 meses de gravidez, e eu nasci lá em Minas. É um acidente, então. Nasci lá em Minas, cidade chamada Bocaiúva. Bocaiúva. Minha mãe morava em Guaraciama, hoje deve ter 4 mil habitantes. E à época nem imagino quantos habitantes tinham. E aí, logo na sequência, minha mãe volta para a Zona Leste. Então eu fiquei em Minas, ali na cidade que eu nasci, em Bocaiúva, uns 3 mesinhos. Aí venho para a Zona Leste e fico na Vila Formosa até os 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, meu pai muda-se para Taboão da Serra, graças a Deus. Quando você chegou em Taboão da Serra, tá, mudança de ambiente, tudo, você foi morar onde, estudou aonde? Como é que foi a sua infância aqui em Taboão? Foi bacana, Marião, porque eu estudei lá na Vila Formosa. Eu estudei na escola Roquete Pinto. Radialista? Jornalista? Jornalista. Depois eu estudei num colégio, comecei a fazer o ensino fundamental. Hoje, o ensino fundamental, na época era o primeiro grau, né? A primeira série. E porque como eu faço aniversário em setembro, eu tive que entrar mais cedo na escola. Então eu entrei com 6 anos no primeiro ano, na primeira série. E aí eu venho para Taboão e minha primeira escola foi no José Maria Whittaker. Acho que nem lembrava mais desse nome, lembrei agora aqui na entrevista. José Maria Whittaker na Vila Sônia. Então eu vim morar no Serra Verde, glorioso Serra Verde, tantas lembranças. E ali, para mim foi um choque. Eu venho da Vila Formosa para o Serra Verde e vou estudar na Vila Sônia. Então eu pegava o ônibus com 9 anos de idade, eu e minha prima, a Kiki, que hoje mora no Japão. O Paco lembra dela, o pessoal mais antigo trabalhou com a gente aqui. Kiki mora no Japão hoje. E a gente pegava o ônibus ali na Paulo Aires, pegava o Pinheiros, e eu descia com 9 anos de idade na Vila Sônia e estudava no Maria Whittaker. E de lá, na volta, por volta da 12:30, nós voltávamos sozinhos de ônibus para Taboão da Serra. E no Taboão aqui, como é que foi a sua infância? Como é que foi o seu contato com o futebol? Que eu sei que você tem a fama de ser um bom boleiro. Na sequência, aqui em Taboão, aí eu tive a felicidade de passar ali rapidamente pelo Maria Catarina Comino e vou para o Lúcia de Castro, que até hoje é um colégio... Conhecido como a Escola do Professor Camilo. A Escola do Professor Camilo. A época o diretor é o Camilo, né? E o Lúcia, renomado... Na referência aqui na cidade de Taboão. Eu vou para o Lúcia e ali começa toda a minha vida com 9, 10 anos de idade. E quando eu fiz 10 anos de idade, eu ali no Serra Verde, eu costumava jogar bola com eu, Chester, Zé Louco, saudoso Mauro, que infelizmente faleceu, Fabinho, Daniel, tantos outros ali da nossa geração do Serra Verde. Eu pedi de aniversário para o meu pai que ele me matriculasse na inesquecível escolinha da Portuguesinha dos Oliveiras, do nosso professor Assis. Então eu vou para a escolinha do Assis, me lembro que ia andando ali a pé até a escolinha, que aquele terreno que é da família Basile, esse campo está desativado, quiseram um dia esse campo pudesse novamente ser reativado, né? Por ali passou, só para vocês terem uma ideia, o Álvaro, o zagueiro,
naquele time que jogava com a gente, que foi seleção brasileira depois. Mas, e tantos outros, Igor e tantos outros. E ali, com 10 anos, eu começo a jogar futebol na escolinha da Portuguesinha dos Oliveiras. Com Roger, com Maradona, meu amigo, irmão, que até hoje andamos juntos, que é o Lu, que é o cara que mais ganhou título na Várzea aqui de Taboão. E dentro desse cenário, como é que foi o CATS na tua vida? Ou em que momento que ele entrou? Você sabe, Marião, que ali, e as pessoas às vezes não acreditam, né? Então, quando eu vou para a escolinha, com 10 anos, nós fomos fazer um jogo, Paco, na Santa Rita de Sapucaí. Conheço, divisa com Minas. Divisa com Minas. Já é Minas. Já é Minas. Já é Minas. E lá, nós estamos fazendo uma partida de futebol e perdemos o jogo de 2-1. Salvo engano, foi para o Corinthians. E eu fiz o gol da Portuguesinha. Ao sair do jogo, o Zé, irmão do técnico chamado Silva, que são lendas do São Paulo, ele veio até a minha direção e na época eu tinha muito medo do homem do saco. A minha mãe, ela mineira, você sabe que os mineiros têm essas costumes e tradições. Sim. Quando nós mudamos para Taboão da Serra, minha mãe não conhecia as coisas aqui, então ela colocava muito medo. Olha, filho, se alguém se aproximar próximo, corre, porque existe uma história aí do homem do saco, que pega as crianças e tal. Então, quando o Zé se aproximou, eu saí correndo. E o Zé teve a paciência, foi atrás de mim até a arquibancada. Garoto, só quero falar com o seu pai. E naquele dia estava meu pai, minha mãe, e ali ele me convidou para começar a participar do infantil do São Paulo Futebol Clube. Certo. Isso foi num sábado. E eu tinha que me apresentar lá no Morumbi, no Portão 4, na quarta-feira. Foi um parto para que eu fosse. Meu pai teve que me levar amarrado, porque o corintiano roxo. Falei, eu não vou jogar em outro time que não seja o Corinthians. Meu pai me levou e eu fiquei 1 ano e meio no infantil do São Paulo. Lá conheci vários amigos. Joguei com o Nando, com o Júlio, goleiro, o Flávio, o Daniel, o Roger, meu irmão até hoje. E lá tinha um craque, viu, Marião? Que era o André, atacante, que depois faleceu no acidente de carro, seria um grande jogador. Então eu começo no São Paulo Futebol Clube. Era o início, muito bom. No início, lá 10 anos de idade. Depois que eu saio do São Paulo, eu imaginei que eu fosse fazer teste em qualquer clube e iria passar. Mas daí para frente a coisa ficou muito complicada. Meu pai já em 88, 89, meu pai já vence a primeira eleição dele para vereador aqui em Taboão. E eu fiz teste em vários lugares, Mário. Aí fui para Portuguesa, Ponte Preta, Rio Branco de Americana. Rodei. Foi um atleta itinerante. E não conseguia mais passar em lugar nenhum. Até que com 15 anos de idade, o prefeito Fernando Fernandes me levou para fazer um teste novamente no São Paulo. Ali no Rebouças, e o treinador, adivinha? Muricy Ramalho. Muricy Ramalho. E tinha mais de 200 garotos e eu fiz a avaliação e o Muricy gostou de mim. Chegou no Fernando e falou, ó, esse eu quero. E aí eu voltei para o São Paulo, já no juvenil. Deus chamou 2 vezes para uma obra e você não foi. 2 vezes para o São Paulo. E aí eu fiquei no São Paulo até um período. O Muricy foi profissional. Entrou Gilberto Sorriso. Lembro. E como eu era reserva, não jogava, e aí entra o CATS da minha vida. Por isso que eu lembrei disso. Isso, legal. O CATS ia jogar os jogos regionais. O CATS na época não tinha ainda o futebol profissional. Era tudo amador. Era amador. E assim, revelava jogadores como nunca. O maior de todos os tempos que passou por Taboão da Serra, que é o Gilson Caverna. Para mim, dos que eu vi jogar, Gilson Caverna e Morota são feras, né? E aí eu cheguei num treino lá no São Paulo e falei pro Gilberto Sorriso, falei, Gilberto, já que eu não estou sendo utilizado, será que eu não poderia ir jogar os jogos regionais pelo Taboão da Serra? Ele falou, sim, filho, pode ir, não precisa voltar mais. Era a deixa que ele precisava. Aí eu vou pro jogar os jogos regionais. Nós fomos 3º colocado nesses jogos regionais, foi bom demais. Mas aí eu saio do São Paulo e depois entra para a história do CATS. E entro para a história e começo a viver aqui o dia a dia do CATS. Me fala uma coisa, como é que você ganhou essa fama de ser pagodeiro? Realmente o gênero musical, futebol, que eu mais ouço é o pagode. Eu gosto de tudo.
Eu não gosto de música em inglês. O meu pai era meio reacionário, então ele achava que os americanos queriam tomar o mundo, aquela coisa, acho que da geração dele, de Geração Sputnik. Sputnik. Então, eu não gosto de música em inglês. Em português eu ouço tudo, em espanhol também. Certo. Até Julio Iglesias e aí Luiz, foge o nome dele agora. Luiz Airão? Não. Canta em espanhol. Ah, tá. Luiz Miguel. Luiz Miguel, que é filho do... La Barca e por aí. Mas o que eu gosto mesmo é pagode. Pagode. E quem é o teu grupo assim favorito? Eu vou te falar, assim, acho que talvez poucas pessoas vão lembrar, mas o que eu mais curti, vivi momentos importantes para mim foi o grupo Sem Compromisso. Opa, o grupo Sem Compromisso, todo mundo conhece. Que tem músicas fantásticas e minha geração curtiu bastante. Odu, se o seu pagode preferido, o grupo, era o Sem Compromisso, eu queria saber em que parte da tua vida apareceu o compromisso com a Fernanda e que você falasse para mim também sobre os 3 maiores presentes que ela deu para você. Verdade. Então ali mesmo no Lúcia de Castro, naquela época eu e o Lu éramos os grandes jogadores da escola, na época de Copa da ANAP, e eu conheci a Fernanda, eu saio do Serra Verde e vou morar naquilo onde nós chamamos de BNH, que é bem em frente ao Lúcia de Castro. Sim. E ela morava ali, no bloco 3. Eu a conheci... Ali na rua Mário Latorre? Na rua, na Jussane e Cristina Leite. Ah, tá. Nós temos a Desidéria, a Jussane, a Mário Latorre, a Paulo Aires, e ela morava ali na Desidério, na Porfírio José Miranda Ramos, no bloco 3. E estudava no Lúcia também. E eu era amigo do irmão dela, do Ale. E aí, a conheci, eu tinha 14 anos de idade. Pô, que lindo. E começamos a namorar com 14 anos e hoje eu tô com 43, então nós estamos juntos desde essa época. 29 anos. 29 anos. E fomos ter o primeiro filho, que é o Tiago. Tiagão, um garoto sensacional, vai fazer 16 anos. Tiagão fez 16 já, né? E tirou título, inclusive. Tiagão já vota. Fiquei até com ciúmes que ele votou no Conselheiro Tutelar, achei que o primeiro voto dele era meu. E aí vem a Thalita, que vai fazer 15 anos agora, no mês que vem. Okay. Thalita agora em novembro faz 15 anos de idade. Você é de setembro, que dia? Eu sou de 27 de setembro. Ah, você é libriano, então. Eu sou Libra. Tá bom. E aí, agora depois já de velho, com 40 anos, já vereador, aí a Fê engravidou novamente e nós tivemos a Tainá, que é a nossa pequenininha. Tititica. É uma benção. E assim, interessante, você é vereador, você toda essa aceleração que você tem no seu ritmo de vida, que tempo você encontra para os teus filhos? Odu, essa correria toda que é a tua vida, você foi já empresário de jogador, você já foi advogado, é vereador hoje. Eu te pergunto, como é que você encontra tempo para os teus filhos? Essa é uma pergunta importante, Mário. Eu sou filho de um ex-vereador. Meu pai foi o vereador com mais mandatos na cidade de Taboão, seguidos, e o vereador realmente ele acaba dedicando quase todo o seu tempo para a comunidade. Então, o Tiaguinho, quando eu tinha 27 anos, eu na época advogava, também empresariava alguns jogadores de futebol, e então meu tempo era muito, muito, muito curto. Depois eu assumo a presidência do Clube Atlético Taboão da Serra. Isso me tomou um tempo muito grande, né? Vejo meu irmão hoje, o Anderson, numa correria enorme. E então com o Thiaguinho e com a Thalita, eu tive muita dificuldade de conciliar o tempo. Agora com a Tainá, já no meu segundo mandato como vereador, e meu pai tem me ajudado muito na minha empresa, porque eu pouco falo disso, mas eu tenho uma empresa de transporte, tenho uma transportadora também. A Transpetro? Na verdade é a Ato. Por que Ato? É o nome das crianças. O Anderson, meu sobrinho, Thalita, Tiago e também a Tainá. Né? Então hoje eu consigo ter um tempo um pouquinho maior, em que pese, Marião, eu faço essa meia-culpa. Eu entrei na política
para dedicar o meu tempo integralmente. E o meu sonho é ser prefeito da cidade. Portanto, esses 2 mandatos meus, e tanto é que as 2 vezes o mais votado da cidade, eu tenho dedicado muito à política pública. Então, falta tempo, sim, falta tempo, mas meus filhos tenho certeza que vão entender, porque é uma dedicação à nossa sociedade. Pegando esse gancho que você falou do seu pai, o vereador com o maior número de mandatos na história de Taboão, eu queria saber qual é o legado político que o Olívio Nóbrega deixou para o Carlos Eduardo Nóbrega, hoje vereador e pré-candidato a prefeito de Taboão da Serra. Meu pai, ele foi um grande exemplo. Eu tenho, tanto que no gabinete eu tenho uma foto aqui dele e eu faço questão disso. Na realidade, o maior ensinamento que ele me deixou foi de que a minha relação correta, séria, de sim, sim, não, não com a população, esse é o maior valor que um político pode ter. Então eu, Mário, tenho orgulho de ser um dos vereadores que mais atende as pessoas aqui no gabinete, você é testemunha disso. Meu gabinete está sempre cheio, a população me procura realmente, porque aqui eu tenho essa missão, que essa, na verdade, foi um dever que meu pai me deixou de atender bem, com carinho e falando a verdade com o povo. O segundo grande legado foi de entender que a política, ela tem os seus momentos bons, mas tem seus momentos de dificuldades, brigas, às vezes desafios que você enfrenta numa discussão com um colega vereador. A relação com o prefeito é muito complicada, é muito difícil, executivo e legislativo, e é natural isso, porque faz parte, são poderes harmônicos, mas são independentes. Então, assim, meu pai deixou também esse legado de nunca ser submisso ao poder executivo. Pode te falar uma coisa interessante. Agora eu vou falar não como jornalista, eu quero falar como munícipe. Quando a gente vê os debates acalorados aqui dentro da Câmara, no uso da tribuna, a gente, os caras estão brigados, mas estão rachados. Como que é isso de fato? Que momento você pode estar citando que pode ser comparado como se fosse uma atuação de campo de futebol, onde você está lá lutando pela vitória, tal, mete canelada, mete pontapé, mas terminou o jogo, sai todo mundo abraçado, tomando, sabe, um refrigerante. Como é? Você tem alguma analogia nesse aspecto? Você fez bem uma analogia. Aqui são 2 fatores, né, Mário? O primeiro é o seguinte, a discussão no plenário, ela realmente é acalorada. E tem que ser assim, faz parte do parlamento. Uma pessoa que quer ser uma pessoa pública, representar a população, ela não pode ter medo, ela tem que ser combativa, debater as suas posições. E muitas vezes você é bem comparado a um jogo de futebol, sim. Mas a maturidade, o tempo, vai te mostrando também que é possível ser combativo, guerreiro, representar o povo, mas respeitando as regras do jogo, entendendo também o lado do colega que está ali na discussão, os posicionamentos. Então, assim, eu nunca vou perder esse meu caráter, essa minha característica de um homem que briga, que luta, que se expõe, que não tem medo de falar o que está pensando, que fica ali vermelho mesmo na discussão, mas a idade vem me mostrando que é possível fazer tudo isso com muito mais carinho. Como dizia, tem uma frase, sem perder a ternura. Sem perder a ternura. Há que se endurecer. Há que endurecer-se sempre, perder a ternura jamás. Exatamente. Eu acho que... Che Guevara. Che Guevara, né? Isso. E que pese eu discordar de muita coisa de Che Guevara, essa frase dele é sintomática. É muito forte. E eu, hoje, sou um homem combativo, mas com muita ternura. Hoje, os colegas da Câmara convivem com um Eduardo Nóbrega muito mais maduro. Faz parte, né, Mário? Faz parte. Pegando esse gancho que você também falou, a sua fala um pouquinho anterior, e o que você falou agora. Hoje, o munícipe ele tem um espaço, né, muito melhor, tanto de espera como dentro dos próprios gabinetes, até ser atendido pelos vereadores. E esse prédio hoje, eu acredito que seja o seu maior legado político
aqui para Taboão da Serra. Gostaria que você falasse a respeito da Câmara Municipal, que era uma sede provisória, hoje é uma sede própria, o que isso significa em termos de economia? Mas eu agradeço a pergunta porque isso me emociona bastante, já que desde 1988 eu acompanho a política local. Então meu pai foi um homem que permitiu que eu participasse por dentro das entranhas da política. Então eu vi, e aqui vou fazer rapidamente, Levi de Souza e Silva, isso. A Câmara Municipal, presidente da Câmara, Oscar Ferreira. Sabe como era a Câmara, Mário? Era um prédio alugado, isso, em que os vereadores dividiam gabinetes com divisórias de madeira com madeirite. A gente ouvia tudo que estava acontecendo no gabinete ao lado. Né? Até o clipe caindo no chão. Até o clipe caindo no chão. Então, eu vi Oscar Ferreira presidente, eu vi Saide Jorge Moraes presidente, meu amigo Orlandino presidente, Evilásio Cavalcante Farias presidente, José Luiz Eloy, Maurício André. Maurício André já era no Novo. Já na José Maciel. Isso. Quando o Maurício leva o prédio, mas ainda alugado. Alugado. Né? Para Maciel já foi uma grande evolução. Salvador Vicente Grisaf. Desde 88 para cá eu acompanhei, Mário, de perto. Inclusive, meu pai me deu essa bênção de acompanhar as eleições da presidência da Câmara. Eu vi gente ganhar a eleição, vi gente perder a eleição, vi gente estar eleita a 5 minutos da eleição e depois perder. Vi meu pai perder a eleição porque o prefeito entrou na sala e tirou a eleição do meu pai. Quer dizer, tem história, viu, Mário? Tem. E eu tinha um sonho comum entre eles. Todos eles queriam construir o prédio próprio da Câmara Municipal. Todos, Mário. Todas as legislaturas. Mas não conseguiam. O Evilásio, inclusive, chegou a fazer uma maquete. O Evilásio chegou a fazer Isso foi o que me marcou bastante. Eu não fiz maquete desse prédio. Porque as maquetes anteriores não se transformaram em prédio. Realidade. Então eu tinha isso, olha, maquete não. E quando eu entrei na Câmara, quando eu venço a eleição como mais votado em 2013, e os colegas vereadores, agradeço todos eles da época, Carlinhos, Paulinho, foi o voto de Minerva para que eu ganhasse, Pastor Eduardo, Marcos Porta, né, a Joyce Silva, poxa, minha vice-presidente, né, foi uma vice-presidente ativa, atuante, depois foi uma bela presidente de Câmara. Quando nós assumimos em 2013, eu já vim com esse sonho, mano. Meu primeiro ato aqui na Câmara foi determinar que se fizesse uma resolução para que se acompanhasse todas as determinações do Tribunal de Contas. Segundo ato, iniciar uma comissão para a construção do prédio da Câmara. E, Mário, e aí eu tenho que agradecer muito a Deus. Por quê? Porque eu pego a Câmara com um TAC para ser cumprido. O Macário, presidente anterior, havia assinado um TAC. Esse TAC trouxe uma grande economia para a Câmara. Então, cumprindo o TAC, eu teria uma verba para poder construir o prédio. Né? A primeira pessoa que eu conversei foi com o prefeito Fernando Fernandes, que me ajudou muito para a construção do prédio. Aliás, Mário, como a Câmara não pode ter uma propriedade imóvel, porque ela não tem personalidade jurídica, o prefeito fez o prédio em regime de cooperação, executivo-legislativo, onerando o orçamento dos dois órgãos do município. Quer dizer, eu tive ajuda de todos os lados, os vereadores foram meus parceiros, ninguém questionou, todos tiveram as contenções de despesas, não comprei carro para nenhum vereador, não tivemos despesas com gasolina. Quer dizer, foi uma ação conjunta e que eu estava à frente dessa ação porque era um sonho. Para mim, eu estava ali realizando uma ação de todos os vereadores que passaram no Parlamento Taboão da Serra. Isso é tão marcante, Mário, que eu consegui realizar um sonho do Parlamento, fazer uma sede própria, adequada ao atendimento à população, e quando o Tribunal de Contas veio à Câmara, Mário, simplesmente ele aprovou com louvor. Por quê? É um prédio com 3 mil metros quadrados, em que nós gastamos 4 milhões e 300 mil reais. Deu preço de Minha Casa Minha Vida, R$ 1.300 o metro quadrado. Então, aqui é um grande legado, eu me orgulho muito de ter feito. E a resposta da população veio nos votos. Na eleição seguinte, eu faço aquela votação expressiva de mais de 6 mil votos. E hoje, Mário, estou empatado tecnicamente
em primeiro lugar em todas as pesquisas com o deputado Aprígio para a eleição do próximo ano. Então, tá, joia. Du, antes das nossas considerações finais, eu queria que você me fizesse uma curiosidade. Eu sei que você é corintiano fanático, mas você tem alguma outra paixão futebolística que não seja o Corinthians? Sou corintiano roxo. Vai Corinthians! Aqui um legado que meu pai e minha mãe me deixaram, minha família toda, minha irmã Karina. Quer dizer, é um bando de loucos. Um bando de loucos. Vai com meus filhos todos. Minha filha assiste, Marião. Chega em casa, a Thalita já está lá no telão vendo o jogo do Corinthians. Mas depois que nós viemos para cá, se tem uma coisa que une a família, porque tem os santistas na família. Minha esposa, a Fernanda, o Eduardo Toledo, jornalista santista, né? O filho dele, o Dudu. Eduardo é corintiano. Mas isso aí dá uma briga lá na família de vez em quando. Mas se tem uma coisa que nos une, Mário, e aí sim, hoje nós somos fanáticos por esse clube aqui, ó. Isso aqui, ó. Cats. Esse aqui é o clube que hoje une todas as famílias tabuanenses. Aqui que se revelou e se revela muitos craques aqui de Taboão da Serra. O Gustavo não fez gol, né, Gustavo? Pelo amor de Deus. Mas saiu daqui, Gabriel e tantos outros, graças ao CATS, que não forma só jogador não, Mário. O Clube Atlético Taboão da Serra forma cidadãos taboanenses. Então esse aqui é a nossa grande paixão hoje. Advogado, vereador e pré-candidato a prefeito de Taboão da Serra. É uma das grandes promessas, né, da jovem política taboanense. E eu queria, Eduardo, que você fizesse suas considerações finais a todos os nossos amigos de Taboão e da região e deixasse uma mensagem positiva, porque o ano que vem promete, e promete muito. Eu quero agradecer, eu estou com a voz até embargada, porque você aqui me fez lembrar de coisas da infância, lembrar de amigos como todos que eu já citei, mais o Birruga, o Alezinho, GG, todos do Parque Pinheiros, da Viliase, né? Pessoas que fazem parte da minha história, lembrar da época do meu pai, quando eu ainda vinha acompanhá-lo, do meu tempo de presidência, do meu início do namoro com a Fernanda, dos meus 3 filhos. Olha, é uma entrevista assim que eu vou guardar com muito carinho e daqui muitos anos quero mostrar para eles, para os netos, uma entrevista que ficou marcada. Estou muito emocionado mesmo, muito feliz. Dizer para a população que eu sou o mesmo Du de sempre, aquele cara de coração gigante, que briga, que chora, que fica nervoso, que pede perdão pelos erros, hoje mais maduro, como disse aqui, mas sem perder também a combatividade. Então assim, às vezes as pessoas falam, Eduardo, você está meio quieto, porém, aqui a postos. Qualquer coisa é só chamar que estarei presente. Então quero te agradecer a Folha, a TV Pirajussara, ao meu amigo Paco, ao grupo de vocês, que Deus abençoe. Quero dizer que estou muito pronto, muito animado. A campanha do ano que vem, Mário, vai ser uma das melhores campanhas que a cidade já viu. Sabe por quê, Mário? Terão ótimos nomes para a população escolher, né? O meu nome, Eduardo Nóbrega, está à disposição, mas todos os candidatos, todos, sem exceção, Ronaldo Dias, Daniel Bogalho, José Aprígio, Cido da Iafarma, o Moreira, meu amigão Moreira, o rapaz do PT, meu amigo também, o professor Derlan. Então, Mário, vamos às ruas, vai ser uma festa da democracia. Espero mesmo, Mário, que o poder político nem o poder econômico se sobressaia, que se sobressaiam as ideias. Meus amigos, nós queremos aqui também desejar a você, Eduardo, muita sorte nessa jornada e que Deus o acompanhe em cada passo, cada ato e cada palavra. Amigos, essa é a sua TV Pirajussara, eu sou o jornalista Mário Aparecido. A todos, muita paz, saúde e prosperidade. E até o nosso próximo encontro.